Olá meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez nosso encontro semanal, Mensageiro Fraterno. Mais um encontro, mais um momento, mais alguns instantes de reflexão, para que possamos seguir adiante na nossa jornada de evolução. Estamos juntos num trajeto extremamente importantíssimo que fora desejado por cada um de nós. Somos espíritos numa jornada material. E se nós pudermos aproveitar o máximo possível aqui dessa experiência, certamente será muito proveitoso para cada um de nós. E evidentemente, cada um segundo suas obras, cada um segundo os seus esforços, cada um segundo a sua dedicação, cada um segundo a sua disposição. Quando eu comento sobre a disposição, é fora da posição, sem estar ali presente na sua posição. O que significa isso? O nosso grande desafio de sairmos do nosso padrão de pensamento, sairmos da nossa zona de conforto, termos a capacidade de mudarmos realmente, efetivamente, aquilo que nós tanto desejaríamos. No mundo material, nós encontramos uma série de experiências fundamentais para o nosso processo de crescimento e amadurecimento. Nós somos espíritos que precisamos de alguns embates, digamos assim. Conforme maior a dureza da nossa casca, da nossa dificuldade, das nossas incapacidades, principalmente de nos abrirmos para dinâmicas superiores, quanto maior essa dureza, quanto maior a teimosia, quanto maior a nossa dificuldade de nos abrirmos para os diferentes, maiores são as pancadas que a vida nos oferece. E pancadas, assim, no sentido de nos mobilizar de alguma forma, fazendo com que nós, em alguns momentos, sermos obrigados a mudar de posição, a mudarmos a estratégia de vida, de buscarmos alguma resposta para algo que talvez não tenhamos a capacidade de fazermos uma análise num determinado momento. Vamos pegar o momento presente. O que nós temos nesse momento para elaborarmos? Como eu trabalho com pessoas, já aí beirando os 40 anos de atividade, comecei com 20 anos em atividades sociais, onde na atividade social o trabalho não era um trabalho de assistencialismo, era um trabalho educativo, onde se pretendia fazer com que as pessoas conseguissem desenvolver recursos, certamente pessoais em primeiro lugar, para poderem fazer os enfrentamentos das grandes dificuldades que elas passavam na vida, que elas estavam ali imersas. Quando nós passamos pelas experiências de uma forma mais consciente, nós temos a certeza absoluta de que os nossos recursos são melhores aproveitados. E se nós, de alguma forma, não conseguimos mudar algum aspecto que gostaríamos, aí nós podemos recorrer a algumas avaliações. A nossa avaliação do quanto realmente conseguimos fazer as mudanças desejadas, o quanto nós não estamos dispostos a fazer mudança nenhuma e ficamos apenas na reclamação, estamos reclamando só das coisas como elas são, e isso certamente, em algum momento nós vamos perceber que não adianta ficarmos reclamando das coisas. O medo pode nos paralisar frente a determinadas situações que nós não temos, talvez a percepção de sabermos lidar com algum tipo de decisão a ser tomada. Muitas vezes eu encontro pessoas tentando ao máximo possível preservar tudo que tem, recursos financeiros, bens e coisas do tipo, a família, um apego em relação aos familiares. Aí você fala, puxa vida, então eu não posso pensar nos bens materiais
eu não posso pensar na família. E em relação a esse tema, essas questões ou esses pontos que são significativos, não é uma questão de termos ou não bens materiais, não é questão de trabalharmos para ter ou não. Eu conheço pessoas que pensam equivocadamente que se elas ganharem dinheiro, elas não estão fazendo um bom trabalho em relação ao desenvolvimento espiritual. Meus amigos, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você tem capacidade de ganhar dinheiro, vá lá e ganhe seu dinheiro. Pouco dinheiro, muito dinheiro, mas saiba o que fazer com ele. Se você tiver uma possibilidade de ter recursos financeiros significativos, pense na possibilidade de você contribuir com outras pessoas. Uma parte, não precisa ser tudo, você não precisa vender tudo e virar pobre de um dia para o outro. Então veja só os equívocos. Não é nada e também não é tudo. Nós precisamos ter um meio termo nessa questão. Em relação aos familiares, puxa, eu amo meus filhos, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus tios, avós, etc, etc. Como assim deixar as pessoas de lado? Não, primeiro que eu não falei deixar de lado, né? No primeiro ponto, nós precisamos compreender que nós estamos num caminho que é um caminho individual. Você pode ter uma relação muito profunda com os seus filhos. Eu tenho 3 filhos. Eu posso ter uma relação muito profunda com eles, de amor, de respeito, de carinho. Mas eu preciso compreender, e aí vai o recado para os amigos que estão aqui ouvindo e assistindo, que nós precisamos avaliar esse nosso posicionamento. A vida material, vamos lembrar do que a gente conhece. A vida material é uma vida de experiências, de atividades, onde nós vamos passar, não é experiência de laboratório, experiência por aquilo que nós passamos por algumas situações. Então essas experiências pelas quais nós passamos, são elas que vão nos ajudar a desenvolvimento de recursos. Nós somos espíritos que solicitamos uma encarnação, para que aqui possamos passar pelas tais experiências para progredirmos. Se eu fiz isso, você também fez isso, seus filhos fizeram isso, meus filhos fizeram esse pedido. Estão aqui para o quê? Não é para passear. Esse aqui não é um mundo de felicidade para sempre. Primeiro que nós não duramos para sempre aqui no corpo material. Tá? Essa experiência aqui já nos mostra o quanto nós somos passageiros aqui. A vida é uma impermanência. Nós somos impermanentes aqui. A vida que nós temos agora, esse minuto que você está ouvindo, ele não vai voltar mais. Ele está passando. E você não vai viver mais o mesmo minuto que acabou de passar. Você não vai viver mais as experiências que você viveu ontem. E aí nós encontramos uma série de pessoas saudosistas em relação ao passado, aqueles momentos que foram bons, e as pessoas elas se entristecem porque não conseguem ter mais aquilo que elas tinham antes. E eu diria assim, puxa vida, que bom que as coisas não voltam mais a ser como eram antes. Mas era lindo, maravilhoso, por que mudou tudo? Por que as coisas acabaram assumindo um grau de proporção, uma proporção significativamente ruim ou difícil? É porque não estava consolidado aquele momento de aparente felicidade. Não estava consolidado, não era maduro. Se fosse maduro, não mudaria. E isso que nós precisamos compreender. Nós estamos numa jornada de aprendizado, uma jornada de crescimento. E se você aproveitar os instantes que você tem para refletir, para buscar a você mesmo, perante as situações que você vive, você vai conseguir desenvolver muitos recursos importantes. Valorizar o momento presente, mesmo que você nesse instante esteja só, mesmo que você nesse momento não tenha tudo que você gostaria, mesmo que nesse momento você esteja enfrentando dúvidas sobre o que fazer, medo em relação ao futuro, ansiedade em relação ao futuro. Então eu vejo que aí nós precisaríamos desenvolver muito mais compreensão sobre nós, muito mais entendimento sobre quem somos nós, muito mais entendimento sobre qual é a finalidade da vida material. Se você está nesse canal, certamente você pode ter e levar em consideração muito fortemente
que nós somos espíritos eternos, que nós sairemos daqui dessa existência material deixando absolutamente tudo, inclusive o corpo. Nós levaremos o quê? Aquilo que é nosso. Aí você vai falar, puxa vida, e o que é nosso, o que é meu que eu vou levar? Seus conhecimentos, suas virtudes, sua bagagem de ordem de recursos pessoais, de competências, isso você vai levar, porque isso é seu. E a ideia é que essa bagagem toda seja ampliada com a experiência que acabará ou em algum momento. Essa é a ideia. Vamos aproveitar os nossos instantes para que possamos refletir sobre a grande oportunidade que nós temos no enfrentamento das dificuldades em relação ao futuro, em relação ao presente, e termos em nós mesmos a grata e a grande confiança e energia para podermos sim fazer o nosso melhor onde quer que você esteja e como você esteja. Caso você precise de orientação, de ajuda, de algum recurso importante para que você possa vencer algumas dificuldades que você sente que está difícil, busque ajuda. Manda um recado. Estamos aqui para poder, de alguma forma, responder para aquilo que importa para você nesse momento presente. Por mais desafiador que seja. Manda um recado. Você tem aí, @mentoria Ricardo Seixas. Manda aí a sua mensagem pelo Instagram. Terei a grata satisfação de poder responder a você. Então, e sinta isso no seu caminho. Nós estamos aqui para um grande processo de aprendizado. Importante, tudo isso que acontece hoje no seu momento de vida é significativo e vale a pena ser vivido. Só que com consciência, com sabedoria, com discernimento, para que você possa aproveitar ao máximo possível isso. Se você eventualmente tiver dificuldades e acabar reagindo às situações, você não consegue fazer a transição vibratória em si mesmo com esses aprendizados, com essas situações, e acaba ficando na mesma faixa. Por isso que as reencarnações, elas tendem a ter um processo muito lento de evolução, pela falta e pela dificuldade de compreensão nossa perante as experiências que nos visitam. Então nós estamos num processo importantíssimo de evolução. E existe, lógico, em relação a esse assunto, outros pontos muito importantes e significativos para tomarmos aqui consciência. Convido você nesse momento que respire com tranquilidade, que reflita sobre essas informações que chegaram para você nesse momento, que você busque se acalmar, se tranquilizar perante você mesmo nesse instante, perante você mesma nesse instante, com consciência, com sabedoria. Estejamos muito atentos às sensações, às emoções, os sentimentos, aos pensamentos. Estejamos atentos a isso e vamos trabalhar para a nossa mudança paulatina, um degrau por vez, aproveitando as experiências que chegam para nós como recursos de estímulo, de fazer com que a gente progrida de alguma forma, talvez até forçada, dependendo da situação. E assim somos nós, precisamos dessa condição, dessa natureza da experiência como ela é. Que nesse momento você possa ficar bem. Evidente que o assunto não se esgota aqui. Temos muito o que falar sobre isso. Manda sua pergunta. Falarei sobre os assuntos que vocês sugerirem. Estamos aqui juntos. Uma tarefa de crescimento, uma tarefa de aprendizado. Que nosso querido amigo, sempre presente Jesus, nos abençoe os passos com sabedoria, nos ajude a termos capacidade de discernimento, maturidade e visão para podermos enxergar o que for preciso no nosso caminho. Um grande abraço, que a paz e a harmonia estejam conosco em nossos dias. Estamos juntos. Ricardo Seixas, Rádio Fraternal, www.fraternal.net.br. Ficou aí meu Instagram, @mentoria Ricardo Seixas, e aguardo você para podermos trocar algumas ideias
para podermos falar um pouco sobre a caminhada e a jornada e seus obstáculos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.